E aí, pessoal, vamos lá para mais um vídeo aí, né? Com nossas milhares de visualizações aí, né? Que o YouTube tá divulgando o vídeo para todo lado, né? Então, com a ajuda do YouTube aí, eu vou chegar a 1 milhão de visualizações. Vamos embora. O que acontece? Eu vou fazer esse vídeo aqui, qual é o assunto? Eu vou comentar o Lula lá no 1º de maio. Ele chegou lá e pediu voto pro Boulos, né? Ah, é o seguinte, vocês votaram em mim e tal, então agora votem aqui no Boulos, né? E aí, o pessoal falou, pô, ele cometeu um crime eleitoral, porque é propaganda eleitoral antecipada, né? Então tem que multar, tem que ficar inelegível, parari, parará, tá? Então o que que acontece? Se fosse com a direita, isso aí seria feito de imediato. Mas como é a esquerda pode tudo, tá? Então isso aí não vai acontecer, tá bom? Mas vamos analisar mais a fundo. Eu sou a favor que o Boulos fique inelegível por conta disso? Não, não sou. Opa. Ao contrário que vocês possam pensar, fala, porra, meu, como é que é? Você é um cara conservador de direita, como é que você está defendendo aí o Boulos depois de cometer crime eleitoral? Ele continuar podendo se candidatar, concorrer à prefeitura de São Paulo. É o seguinte, o que que acontece? O meu norte são princípios, são valores, tá? O que me guia são os princípios. Então, ao contrário das pessoas que não têm valores, ao contrário da grande maioria, não vou colocar a totalidade, do pessoal de esquerda, que eles têm uma visão, quando é de conveniência, então é o seguinte, se é contra o meu inimigo, vamos ferrar, se não é, vamos aliviar. Então, assim, tem 2 pesos e 2 medidas para tudo, eu não tenho 2 pesos e 2 medidas. Então, por que que acontece? Eu acho que essa lei eleitoral em si é uma lei eleitoral hipócrita, injusta, né? Então, se eu acho isso, não é porque o Lula pediu para o Boulos lá, que se tivesse pedido para um candidato de direita, eu estaria falando exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou explicar por quê. O que que acontece? Isso aí, o Tribunal Superior Eleitoral, ele vem paulatinamente, ao longo do tempo, já não é de hoje, há muitos anos, ele vem cada vez interferindo mais na eleição. De que maneira? E qual que é a justificativa para ele interferir na eleição? Não, porque é o seguinte, porque se não fizer isso, esse candidato vai ter vantagem sobre o outro, esse pleito vai ser... Tá? Então, assim, tendo como justificativa, né, um argumento razoável, o que se cria são mais distorções, como se diz aí, mais ganchos para o TSE interferir nas eleições, tá? Então, o que que acontece? A perfeição não existe, né? Não existe. Quando o TSE ele faz leis, e essas últimas leis aí eu vou até ler aqui, ó, que ele faz aí, que, né? Abuso do poder econômico, abuso do poder político, abuso dos meios de comunicação, e estavam tentando emplacar também abuso do poder religioso, tá? Então, o que que acontece? Essas pseudos-leis, né, elas têm como base, elas não são, elas são, assim, generalizações abstratas, né? Então, isso aí é um campo fértil para quê? Para o pessoal do tribunal, do TSE, ele julgar o cara que está sendo acusado de alguma interferência nesses negócios de uma forma subjetiva. Então, o que acontece com coisas desse tipo aí? Se é um candidato que eu tenho o mesmo perfil ideológico, ele está defendendo as mesmas coisas que eu vou passar um pano, que é o que aconteceu agora. O cara do grupo Prerrogativas, lá o Bambambam, Bam, Bam, né, o cara todo, né? Não, o que o Lula falou não é crime eleitoral. Na letra da lei mas para ele não. É só liberdade de expressão. Agora é liberdade de expressão. Se fosse um candidato
de direita. Não, se ele cometeu crime eleitoral, ele deve ser inelegível por 8 anos, ele deve tomar multa. Você entendeu? Então, quer dizer, esse pessoal é podre. Esse pessoal não defende ideias, não defende valores. Eles são oportunistas, oportunistas baratos. É isso que eu posso dizer. São vagabundos, é isso que eu diria, tá? Por quê? Porque, porra, não tem moral, né? Vai ter uma opinião de acordo com a conveniência, tá? Isso aí é totalmente na minha visão, isso aí é falta de ter seriedade, é, de ter uma, como se diz assim, honestidade intelectual, né? Então é falta de honestidade intelectual ser desse jeito, tá? E é tudo que eu não quero que a direita seja, tá? Então o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então o que eu acho nesse caso do Boulos aí? Eu acho que não, eu acho que não só ele, quanto qualquer um, você entendeu? Tem o direito de começar a desde sempre fazer propaganda. Então fica essa hipocrisia. Se o cara fala assim, ah, eu sou pré-candidato. Ah, então tá dentro da lei. Ah, eu sou candidato. Não, mas não pode, não começou campanha eleitoral. Ah, então, porra, para com isso, né, meu? Para com isso. Porra, larga a mão de ser ridículo. Larga a mão de ser ridículo, né, meu? Todo mundo sabe que é candidato Boulos e outros aí que falam que é pré-candidato, né? Então, assim, é um campo de hipocrisia muito grande. E cada vez que se faz essas leis aí, eu diria que são até abjetas, tá? Mas leis genéricas que dão margem à subjetividade, que o cara vai julgar de acordo com o seu humor, de acordo com a sua preferência ideológica. Cada vez que fazem leis abrangentes nesse sentido, você tá atacando o processo eleitoral em si. Por quê? Porque você vai passar uma peneira, você entendeu? Aos meus amigos, eu vou deixar passar tudo. Vou só passar um pano ali. Aos meus inimigos, eu vou, ó, ferro na boneca. Você entendeu? Desculpa o linguajar aí, né? Mas é mais ou menos isso aí. Eu vou ferrar o máximo que eu puder, vou tornar ele elegível, vou aplicar multa e tal, né? Então vamos a exemplo aí. Abuso de poder econômico. Então, o senador lá do Rio Grande do Sul, que está sendo julgado, ele foi absolvido lá no Tribunal Regional Eleitoral, foi para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né? Pode esquecer o nome. E qual que era, qual que era a acusação dele? A acusação é que durante a campanha para senador, ele pegou carona no avião, o helicóptero lá do Luciano Hang. E isso caracteriza abuso de poder econômico, se bem que não apresentaram prova nenhuma, né? Mas tudo indicava que ele ia ser, por conta disso, ele ia ser, como se diz, ele ia ser caçado, né? Então, quer dizer, uma injustiça total. Por quê? Mas vamos falar desse caso agora. Por quê? Porque o que acontece? Isso aí não se provou e provavelmente nem vão provar, porque pelo que ele falou, ele não pegou nenhuma carona nos aviões ou nos helicópteros do Luciano Hang, né? Por quê? Porque ao fim e ao cabo, precisaria assim ficar muito caracterizado, vamos colocar assim, dentro dessa lei ridícula, que eu digo que é uma lei ridícula, mas vamos que vamos entrar no espírito da lei. Teria que ficar caracterizado dentro dessa lei aí que, ao utilizar emprestado aí os meios de locomoção cedido por um empresário, ele teve uma vantagem tão grande sobre os outros candidatos que isso foi, vamos dizer assim, relevante o suficiente para mudar o resultado da eleição. Então ele ganhou por uma margenzinha pequena. E essa margezinha pequena, não foi o caso, ele ganhou estourado, né? Mas vamos supor, né? Então ele ganhou por uma margezinha pequena e por ele ter se valido aí dessas caronas, foi isso que fez a diferença ele ter ganhado. Ele poderia ter perdido se não fosse essa carona. Então essa seria a justificativa teórica, né? Muito difícil de você comprovar, né? Além do que não aconteceu isso, ele ganhou por uma grande maioria. Então ainda que ele tivesse
é o Jorge Seife, né, o senador. Ainda que ele tivesse pegado essas caronas, né, até que ponto essa carona influenciou o eleitorado, influenciou de maneira a ser tão significativa que mudou o resultado da eleição. Você vê como entra na sub... Ah, é tudo no achismo? Eu acho que mudou, porque é só achismo, você não tem como provar nada. Então é uma lei ridícula, é uma lei ridícula, ela deve ser suprimida. Assim como a da propaganda eleitoral antecipada, deixa, se o cara quiser 10, ó, daqui 10 anos você candidato, ferre-se, deixa o cara fazer a campanha dele 10 anos antes, não tem problema nenhum, você entendeu? Ah, mas aí não sei o que, cada um. Se o cara começou a campanha 10 anos antes, o outro que tá agora, que começou agora, ele que tivesse começado há 10 anos atrás ou há 5, você entendeu? Então tem que ter liberdade, Não podemos ficar engessando, colocando a máscara, você entendeu? Tem que ser longe disso, tá? Abuso do poder político. O Bolsonaro foi condenado nisso. Por quê? Porque no dia 7 de setembro, e qual que foi o feriado, 7 de setembro de 2022, é isso? Ou 21? Acho que de 22, né? Ele teve aquela cerimônia lá que estava cheio de gente lá, lá em Brasília, né? E ele simplesmente, como presidente da nação, né? Ele simplesmente discursou, mas ele em momento nenhum falou de eleição e nem pediu voto. Mas aquele negócio aí, o Tribunal Superior Eleitoral considerou isso, apesar dele ter perdido a eleição, ele perdeu a eleição. Mas ainda assim ele foi condenado por abuso de poder político. Para quê? Para deixar ele inelegível 8 anos. Então você vê, essas leis só servem, você entendeu, para serem usadas politicamente. Você aparelha o tribunal, você põe um tribunal lá que, de vez de ser técnico, é um tribunal com viés político, e esse tribunal com viés político, ele vai perseguir, ele vai caçar, ele vai julgar de acordo com interesses políticos, não de acordo com, como dizer assim, de acordo com a lei, tecnicamente, você entendeu? Mas o que acontece? Como essas leis são as ferramentas, como essas leis existem, elas não deveriam existir, você está dando ferramentas para que esse pessoal do Tribunal Superior Eleitoral tenha condições de justificar perseguições e cassações de mandato. Entendeu? Então, essas leis teriam que ser simplesmente jogadas na lata do lixo, é o que elas merecem. Elas têm que ser suprimidas, jogadas na lata do lixo, porque elas só servem para tornar cada vez mais as nossas eleições mais injustas, né? Isso tanto vale para a direita como para a esquerda. Então, esse negócio de abuso de poder político, eu acho que não deve punir ninguém, nem de direita nem de esquerda, tá? E não deve punir ninguém, deve suprimir isso aí, jogar na lata do lixo, né? Outra, abuso dos meios de comunicação. Não, porque ele pôs uma mensagem no WhatsApp, ele impulsionou lá no YouTube e tal, você entendeu? Porra, meu, cada um, você entendeu? Se ele deu seus pulos de fazer isso, e aí volta naquele negócio, até que ponto um tribunal tem condição, tem condição de julgar se o que ele fez ali nos meios de comunicação, que ele impulsionou uma mensagem, isso, aquilo, ele teve repercussão, ele teve força suficiente para ser significativamente, vamos dizer assim, para até que ponto aquele impulsionamento, qualquer coisa que ele fez ali no meio de comunicação, foi significativo ao ponto de ter influenciado a eleição, ao ponto de ter mudado o resultado. Você entendeu? Então, assim, é subjetivo, é achismo daqui, achismo dali. Não tem conta, não tem matemática, não tem nada que aprove isso. Qualquer coisa que você julgar ali, cola. Por quê? Porque você não tem como provar nada. Mas com esse pretexto, é, mandatos são cassados, né? E, e vamos dizer assim, a vontade do povo brasileiro está na berlinda, está sendo destruída por conta desses instrumentos. Tá bom? Mais outra.
Essa aí não entrou ainda, mas o Facchini queria emplacar. Abuso do poder religioso. O que que é abuso do poder religioso? Então o cara, o padre lá na sua homilia, lá no púlpito, ou o pastor lá, ele chega e fala, ó, isso, aquilo, fala qualquer coisa. Aí um cara ia lá gravar, ó, você viu, o pastor pediu voto para o candidato, direto ou indiretamente. Pô, isso é abuso de poder religioso. Vamos ferrar, vamos multar, vamos. Pô, para com isso, né, meu? Quer dizer, pô, você tá até criminalizando as ideias e criminalizando a religião. Então, quer dizer que você está criminalizando a opinião, você está censurando. Quer dizer, as pessoas dentro de um estádio de futebol, dentro de um culto religioso, dentro de uma festa, não pode de repente falar de política, é proibido. É proibido falar de política, não pode se expressar. Ó, pessoal, imagina estar numa festa de aniversário, casamento, que for. Ó, pessoal, aqui, estamos aí, vai, é legal, tal. Mas é o seguinte, ó, vai ter eleição, meu candidato é tal, vota nele, hein, meu? Porra, abuso de poder festivo seria isso, o caso? Começa a tomar um ares assim, de absurdo, né, meu? De loucura, né? Então é isso que nós estamos vivendo. Por conta de quê? Dessas leis ridículas, né, que tem aí na nossa lei. Então, o que cabia fazer? Uma revisão, jogar tudo isso no lixo, deixar pessoas livres. Assim como também a pessoa no Brasil não tem candidatura avulsa, o cara ser candidato sem partido. Os partidos, eles têm todos os caciques, né? E aí, se você for lá e ali, né, do lado do saco, ali alisar, puxar o saco do cacique do partido, aí você vai entrar na lista para ser candidato. Agora, você pode ter o que for, se você não der uma alisada lá, não for, meu, você entendeu? Você não vai ser candidato. Então, o povo brasileiro, ele fica tolhido de se candidatar a qualquer coisa se ele não for, ele já entra meio ali assim, um favor devendo o cacique do partido. Então você vê como é que são as coisas, entendeu? Então é um sistema, infelizmente, que precisa ser melhorado muito, ele precisa ser trabalhado. Essas leis que eu citei aí, propaganda eleitoral antecipada, isso aí tem que acabar, o cara faz propaganda eleitoral o tempo todo, a hora que quiser, tá? Abuso de poder econômico, jogar isso no lixo, abuso de poder político, jogar no lixo, abuso dos meios de comunicação, jogar no lixo, você entendeu? Porque inclusive tem isso, né? Se o cara tá em uma televisão, numa rádio, ele tem que não falar nada que ele é candidato, aí eles pedir licença da rádio, da televisão, do jornal, do que for, para sair candidato. Porra, meu, deixa o cara fazer propaganda dele onde ele quiser, vamos dar liberdade, meu. Esses caras aí têm medo de liberdade, meu. É assim, ridículo, né, meu? É o país que não pode nada, é o país que quer censurar tudo, é o país que tem medo de liberdade. Porra, vamos chegar aonde desse jeito, você entendeu? Então, isso tudo em nome de uma equidade de oportunidades para os candidatos, você entendeu? Aí vem com esse negócio de, como que é? Financiamento público de campanha. Pô, vamos acabar com o financiamento público de campanha. Eu não quero o meu dinheiro, do meu suor, que eu pago o meu imposto obrigatório, que eu não posso deixar de pagar, indo para partido político nenhum, meu. Se eu quiser, eu dou diretamente para o partido político. Vamos ter maturidade para isso. Vamos acabar com essa palhaçada. Você entendeu? Então é isso que eu acho, tá? Eu acho que o Boulos, que o Lula fez, não pega nada, mas assim também não deve pegar pro resto, tá? Não só pro Boulos, mas também pro resto também não deve pegar nada. E eu defendo liberdade para todo mundo, inclusive pro Lula e pro Boulos também, tá bom? Então acho que é basicamente isso. Só um parênteses antes de terminar o vídeo, né? A Madonna foi lá, a prefeitura do Rio de Janeiro gastou lá, o Paz gastou quase 20 milhões para promover um show, né, da Madonna. Aí eu fiz uma conta de padaria rápida. É, se você pegasse aí bolsas de estudo anuais aí para estudantes na escola particular, escolas boas aí que custa, vamos colocar aí 10 mil reais de bolsa, tá? 10 mil reais de bolsa anual, né?
você consegue pagar anuidade para 2.000 alunos carentes, pobres, em escola boa para pegar um pouco de cultura. Aí vai esse show ridículo, você entendeu? Uma sexagenária com 60 e poucos anos, né? Se masturbando com um falos de borracha, seria isso? Um falos de borracha lá, né? Fingindo uma masturbação ali, masturbação felação, né? Que é sexo oral, beijando a outra na boca. Porra, meu, é isso. Pô, ia lá, só cantava, você entendeu? Dançava, cantava, não precisava demonstrar os valores dela, como ela se relaciona, com as preferências sexual dela, como ela gosta de se relacionar na cama. Pô, isso é uma intimidade da Madonna. Ela não precisa colocar isso pro público no palco. Você entendeu? É ridículo demais um negócio desse. Você entendeu? Então isso aí caberia numa boate fechada, que você vai lá sabendo que você vai ver um show desse tipo, não um show aberto ao público, né? Televisão, tudo, praia, a pessoa com a família, com a criança, você entendeu? Com o adolescente, com o pré-adolescente, vendo uma demonstração dessa, você entendeu? Pago pela prefeitura do Rio de Janeiro. Porra, não tinha lugar. Tanto carência de. Eu sei que em São Paulo tem, no Rio deve ter também carência de creche. Porra, não tinha lugar melhor para investir o dinheiro. É, vou ficando por aqui, tá bom? Quem gostou, deixa o gostei. Quem não gostou, deixa o não gostei. E pode deixar reclamação. Pode me xingar aí nos comentários, tá bom? Não censura ninguém. Liberdade acima de tudo. Deus, pátria e família. Brasil. Vamos que vamos.